Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro há mais de 10 anos e hoje vou mostrar mais um pouquinho sobre a aula número 6, titulada Fervura, do curso básico aqui de cerveja, o meu curso básico. Então o meu curso básico ele envolve todas essas etapas aqui, desde a preparação dos equipamentos, preparação de cozinha, limpeza, sanitização, como comprar os insumos, como moer, a parte de mosturação, se faz ou não a lavagem dos grãos, Este módulo específico ele fala sobre fervura e resfriamento do mosto, Tem esses dois temas. A gente vai falar só um pedacinho aqui da aula de fervura. E outros módulos a gente fala sobre a aeração do mosto, a parte de transfega para o fermentador, a parte de inoculação de levedura, monitoramento da fermentação em vase, parte de prime, que é a carbonatação simplificada, aguardar essa carbonatação acontecer, e aí a parte de serviço. Então tudo isso aqui engloba meu curso básico. Hoje a gente vai falar aqui um detalhezinho aqui da parte de fervura. Então quais são aí os objetivos da fervura? Então a gente tem que primeiro, inicialmente, esterilizar o mosto, visto que os grãos eles já trazem lá da maltaria, do mesmo processo inicial de cultivo, uma série de lactobacilos presentes ali na casca. Então, se a gente não esteriliza o mosto, é total a chance de azedar essa cerveja, E esses lactobacilos acabam contaminando, então a gente precisa ferver para ter uma esterilização. Mas isso é uma coisa muito rápida, 5 minutos são suficientes ali para atingir o objetivo da esterilização e a gente pode acabar fazendo outras coisas, ter outros benefícios aí de uma fervura mais longa do que 5 minutos, é claro, Então, um dos objetivos lá da fervura é realizar a isomerização dos alfa-ácidos dos lúpulos. O que isso significa? Significa que os lúpulos, aquela plantinha verde que a gente coloca na cerveja, ela tem que passar por esse processo de fervura por um determinado tempo para que ela produza amargor na nossa cerveja. O processo de isomerização é um processo de rotação dessa molécula alfa-ácido, no qual, quando ela é fervida, quando ela é isomerizada, ela acaba produzindo aí o amargor na cerveja. E a gente precisa de uma temperatura elevada, acima de 85 graus centígrados, para que esse processo ocorra. Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a intensidade desse processo de isomerização, e quanto mais tempo ficar fervendo, maior vai ser essa intensidade. Então a gente tem dois fatores, tempo e temperatura, e as ferramentas de produção de cerveja, de elaboração de receitas, elas são capazes de estimar o tanto de BU, o tanto de amargor que a gente precisa para a nossa cerveja. Então é a quantidade de gramas que você vai colocar, o tempo que vai ficar fervendo, ou aquecendo, a temperatura que isso acontecer, se vai ser lá em 100 graus centígrados, se vai ser em 96 graus centígrados, se vai ser em 90, dependendo da altitude onde você mora, tudo isso influencia e essas ferramentas são capazes aí de estimar corretamente a quantidade de lúpulo que você vai colocar no início da fervura e por quanto tempo para você ter esses benefícios. Então, 5 minutos já é suficiente para produzir algum amargor. Então, naquelas cervejas que a gente faz lupulagem tardia, por exemplo, Neipa, cervejas muito lupuladas, aqueles 5 minutinhos que fica ali já no final da fervura, ou mesmo no IRPO, já produzem bastante amargor, principalmente quando a gente coloca uma quantidade bem grande de lúpulo. Então, imagina que para 20 litros de cerveja, se você for fazer uma Pilsen, você vai estar colocando ali, às vezes, 10, 15 gramas de lúpulo de amargor no início da fervura. E se você estiver fazendo uma Neipa, você vai estar colocando ali 100, 200 gramas de lúpulo no final da fervura. Então, 20 vezes mais quantidade. Então, teoricamente, você precisaria de 20 vezes menos tempo para ter a mesma quantidade de amargor. Por isso que cervejas muito lupuladas geralmente não têm uma carga de amargor no início ali da fervura. Geralmente a quantidade de lúpulo que a gente coloca no final de fervura é mais do que suficiente para gerar o amargor. E 60 minutos seria ali a eficiência máxima. Acima de 60 minutos a gente não consegue extrair mais amargor, fazer com que produza mais desse amargor. Pelo contrário, a gente vai estar produzindo assim taninos e componentes de sabor ruim, prejudicando ali a qualidade da cerveja. Então, se você faz uma determinada receita, por exemplo, uma Ries, uma Barley Wine, que você quer fazer 2, 4 horas de fervura, é importante que você não coloque nenhum lúpulo no começo dessa fervura.
mas que programe todo o amargor para a última hora final, né? Para que o tempo de contato do lúpulo fique de apenas 1 hora durante a fervura. Mesmo usando um hop spider, mesmo que você use um hop spider, você pensa, vou colocar no começo, coloca o hop spider, levanta o cesto e tira toda essa carga vegetal. Mesmo assim, o que tiver dissolvido na cerveja vai estar produzindo taninos, então não é recomendado, né? Mesmo usando o hop spider, empurra isso tudo para o final da fervura. Outra característica extremamente relevante, principalmente quando a gente utiliza malte Pilsen, né? Malte Pilsen, especialmente aqueles mal malteados, é a eliminação do DMS, né? O DMS, que é aquele aroma e gosto de vegetais cozidos, eles são produzidos na cerveja por uma característica natural, um componente chamado SMM, né? Que vem ali do grão. E esse componente ele precisa ser fervido para que ele seja evaporado e assim seja eliminado esse componente ali da cerveja. Uma questão muito relevante também é que precisa de um resfriamento rápido para que pare de produzir esse SMM, porque um cozimento de baixa temperatura, né, por exemplo, você terminou de ferver e não resfria, ele começa a produzir de novo esse SMM e pode aparecer na tua cerveja. Então, por isso que as cervejas que utilizam aquela técnica no chill são mais propensas a ter DMS por causa desse não resfriamento rápido no final da fervura. Então, importante você fazer resfriamento rápido, importante você ferver. Mas todas as cervejas eu preciso ferver por 1 hora para eliminar, para tirar esse problema? E vou te falar que não. Você precisa fazer isso quando o seu malte base for malte Pilsen. Malte Pilsen é o que tem a maior propensão para fazer isso, né? Se você utilizar outro tipo de malte, como por exemplo um Pale Ale, um Viena ou um Munique, 20 minutos, 15 minutos são mais do que suficientes para eliminar esse SMM, não precisa mais. O que pode acontecer, que é o mais provável, é que a sua receita que utiliza um Viena, por exemplo, ele peça uma fervura ali de 1 ou 2 horas para outros benefícios, né? Por exemplo, notas de caramelo, né? Melanoidina, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente aí, que são produzidas por uma fervura longa. Então, você tem que relembrar que não é a partir do tempo que você define a sua receita, mas a partir das questões sensoriais e dos ingredientes que você tem, é que você define o quanto de tempo que você vai ferver aquela cerveja, aquela receita, né? Se vai ser uma fervura de 15 minutos, é suficiente. Se, por exemplo, uma IPA, né, que não tem nada caramelado, que é feita com Pale Ale, por exemplo, que não precisa mais do que isso, que não vai ter isomerização durante a fervura, porque você vai fazer um late hop, então 15 minutos seria suficiente para uma IPA, ou ali 1 hora numa cerveja tradicional, numa Belgian qualquer coisa aí que leve 1 hora, né? Ou numa cerveja do tipo, como eu falei, uma Barley Wine, uma Ries, uma cerveja, uma Belgian Gold Strong Ale, onde uma fervura de 2, 3, 4 horas tenha resultados sensoriais relevantes para a qualidade da cerveja, e aí sim vale muito a pena você fazer uma fervura prolongada. Então, você tem que definir o tempo baseando no que você quer de resultado sensorial e na característica também dos ingredientes que você está usando, né? Então, a fervura também tem outros efeitos além desses citados, né? Ela ajuda a aumentar a densidade, né? Ela ajuda ali a reduzir a quantidade de água, evaporar a água, consequentemente a densidade vai subir. Então, quando você quer fazer uma regravity, provavelmente uma fervura de 4 horas vai ser benéfica também pelo fato de aumentar ali a densidade e você chegar em 1100, 1150 de OG, para você ter uma cerveja ali entre 10, 12, 14, 16% de álcool, né? Às vezes é interessante essa fervura prolongada. Eu mesmo, quando eu utilizando a minha chinesinha, para eu fazer uma Ries, para eu fazer uma Barley Wine, uma Gold Strong Ale, eu faço fervuras que vão de 2 a 4 horas para ter essa densidade aí desejável, para não ter que, por exemplo, colocar DME para conseguir alcançar a mesma densidade, né? Seria outra alternativa, mas não teria os benefícios dessa fervura longa, que dão essas notas carameladas, né, caramelizadas de melanidina, que são muito boas, muito relevantes para esse estilo dessas 3 cervejas que eu citei. Então você também pode ter quebras de proteínas de amido não malteados, então algumas receitas que você usa grãos não malteados, você ajuda a afinar o sensorial dessa cerveja, né? Deixar ela menos mais fina. Eu não posso falar menos densa porque não é questão de densidade, né? Não é questão de SG,
do mosto, mas ela ter menos sensação de corpo, vamos assim dizer, né? Para que ela fique mais fácil, mais palatável. Você retirando essa carga proteica, a cerveja fica mais leve de se beber, fica mais gostosa, pesa menos no estômago, você aumenta o drinkability da cerveja, né? Então, por exemplo, você quer fazer aí às vezes uma Witbier, e essa Witbier que está levando ali muito trigo não malteado, pode se beneficiar de uma fervura longa, uma fervura de 3 horas para afinar o corpo dela, para deixá-la mais fina, mais refrescante, né? Se esse é o seu objetivo, ok? É também importante para criar o hot break, né? O hot break acontece bem no comecinho da fervura, ali entre os 10 e 20 minutos iniciais, que é aquela formação daquela espuma que depois decanta, e é a primeira quebra proteica que você tem proteína presente já no grão malteado, que rapidamente quebra, diferente dessa anterior, né, que dos grãos não malteados que leva muito tempo. A proteína dos grãos malteados você consegue quebrar ela bem rapidinho, ali logo no início da fervura. Então forma aquela espuma que você pode retirar com uma escumadeira, com uma peneira, com uma colher, alguma coisa, você pode deixar ali, que ele vai decantar durante a fervura, né? Ele vai lá para o fundo, e aí se você fizer um whirlpool, isso não vai para o teu fermentador. E na pior das hipóteses, se você levar isso para o fermentador, ali nas primeiras 24 horas da fermentação, enquanto a levedura ainda está se preparando para crescer, né, para entrar naquela atividade fermentativa, já é suficiente para que toda essa proteína decante, vá lá para o fundo do fermentador e fique repousando lá embaixo, antes mesmo da levedura crescer, se multiplicar e depois flocular sobre a cama de proteína que acabou ficando ali no fundo. Tá? Então você não precisa se preocupar muito com essa parte de hot break, a não ser que você já esteja aí no nível mais avançado. Mas a gente está falando aqui de um curso mais básico, né? Apenas informações iniciais. Outra questão interessante, importante, é abaixar o pH. A fervura, ela abaixa o pH em 1 ponto, e isso é um preparativo já para uma melhor fermentação, né? Quanto mais próximo ali do pH de fermentação, melhor é para o primeiro estágio de lag phase da levedura, né? Onde ela tem aquela multiplicação inicial. Então isso facilita a propagação da levedura e se evita alguns problemas, como uma infecção externa, e também melhora a própria estabilidade da cerveja, né? Isso ajuda aí na qualidade da cerveja. Durante a fervura, né, o que acontece? Né? Só para a gente entender um pouquinho do processo. Né? Então, enquanto está chegando ali perto de 100 graus, a gente não percebe nada acontecendo, né? Só algumas bolinhas. Perto dos 100 graus, começa a borbulhar, lembrando que essa temperatura de fervura varia de acordo com da altitude de onde você esteja, né? Aqui em Brasília, por exemplo, o meu mosto ferve a 96 graus, né? 100 graus seria somente no nível do mar. E aí a gente tem também que controlar, que entender a intensidade da fervura. E essa intensidade da fervura, ela pode ser baixa, média ou alta, e a gente pode estar trabalhando essa intensidade de acordo com os estilos, de acordo com as características sensoriais da cerveja, com os ingredientes que a gente está utilizando. Né? Por exemplo, se a gente fizer um mosto, uma fervura muito fraca, e a gente está utilizando malte Pilsen, provavelmente a gente vai ter um prejuízo naquela eliminação do DMS, e aí a gente vai acabar não conseguindo fazer toda a eliminação, o que seria ruim. Então, se você está utilizando malte Pilsen, você precisa de uma intensidade de moderada a alta. Né? Já se você quer, por exemplo, uma redução muito grande ali da água, né, que evapore muito grande para que suba bastante a SG, você precisa de uma fervura mais intensa. Se você quer notas de caramelização, né, então você também pode fazer aí uma fervura mais intensa para ter esse tipo de objetivo. Né? Então, um pouquinho mais aqui entendendo o hot break, a gente pode ver aqui, né, a formação da espuma, ela começa a formar desse jeito, ou desse jeito aqui, indo para uma borda lateral. E depois que ela forma, como eu falei, você pode tirar ou deixar, e isso vai acabar decantando ali para o fundo. Né? Lembrando que isso aí é uma parte de proteína do malte, que é ideal que a gente retire da cerveja para que a cerveja fique mais palatável, para que a cerveja não tenha bolhas grandes. Então pode ser uma técnica aí de verificação de problemas de bolhas grandes na espuma, a quantidade de proteína da tua cerveja. Tá? Então, se você tiver problema de achar que vai transbordar, porque você tem um espaço aqui na panela muito pequeno, né, você trabalha com uma folga muito pequena,
você pode usar um spray de água ou desligar o fogo rapidamente para que ele não acabe transbordando, né? Então toma cuidado, porque é muito fácil, principalmente quando a gente é novato, faz cerveja ali no tampo, quando começa a crescer, pumba, transborda e faz aquela sujeirada toda, ok? Fica ligado para isso não acontecer. Também você pode usar um agente anti-espumante, ou até mesmo Luftal, né? Aquele antigases lá, simeticona, que é o produto químico, para evitar essa formação tão grande aqui de bolhas. Lembrando que o próprio Luftal, ele é totalmente coagulado, ele desaparece durante a fervura, então não tem problema, você não vai ficar tendo problemas de gases na sua cerveja final, tá? Ele acaba indo embora. Mas lembre-se sempre de ter uma área aqui, né, uma área de segurança relativamente alta, né? Vou te falar aqui de 10 a 20% do volume da tua panela, para que você não tenha problemas de transbordamento. Além do hot break, uma outra coisa que faz muita espuma é colocar os lúpulos de uma vez só, né? Você coloca o lúpulo lá, blum, ele rapidamente forma uma espuma muito alta, também você corre o risco aí de transbordar. Então procure sempre manter aí de 10 a 20% de limite na tua panela para você não ter transbordamento, ok? Então esse é só um pedacinho do nosso curso avançado, um curso ali que tem do nosso curso básico, né, um curso que tem um total de 20 horas aulas, e eu estou falando um pouquinho sobre a aula de fervura e resfriamento, que com 1 hora e 20 minutos de duração. Então veja que a gente falou que é apenas 15 minutos, apenas uma fração do que acontece nessa aula. Então se você quiser conhecer meu curso, acesse meu site fabricarcerveja.com.br, você pode tanto adquirir o curso completo, quanto adquirir apenas um módulo, tá? E você também vai ganhar uma vaga nos sorteios de equipamentos, que a gente está finalizando as vagas do sorteio. Se não me engano, tem mais 8 vagas aí para o sorteio de equipamentos. Então, meus amigos, muito obrigado. Espero vocês para fazer o meu curso. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu joinha. Nos siga aí nas nossas redes sociais. Tendo alguma dúvida, pode postar que eu respondo todas as dúvidas aí. Um abraço e até a próxima.